as questões que estamos estudando, elas transitam fundamentalmente pela relação do homem com a riqueza material. Então, a nossa relação com o dinheiro, com a moeda, com a riqueza, e de que maneira o dinheiro, a moeda, a riqueza, os patrimônios, eles são mediadores de nossa relação com o mundo. Nós sabemos que desde que surge a economia no mundo, as nossas relações são mediadas por isso que a gente conhece como dinheiro, moeda. E que, na verdade, é um objeto simbólico de trocas. Porque o dinheiro, ele compra o remédio, mas ele não cura. Ele compra o serviço do médico, mas ele não gera medicina. Ele compra o alimento, mas ele não é o alimento. Ele compra a roupa, mas ele não nos veste. Então, é curioso como que o dinheiro é um intermediário que ele só faz sentido quando ele serve para construir alguma coisa ou para nos dar alguma coisa. De modo que quando eu acumulo, mas isso não se transforma em bens para mim ou para o outro, é um acúmulo absolutamente sem sentido e vazio, porque ele poderia se transformar em coisas boas para a minha vida, para a minha família, para o mundo, para a sociedade, para o próximo, mas eu vou acumulando esse dinheiro, né, obsessivamente, às vezes compulsivamente, e ele não chega a se transformar em luz, em benefício para o outro, o que é lamentável. Esses dias eu estava assistindo televisão e vi uma matéria bem interessante, que o Estado brasileiro está muito preocupado com as moedas. Vocês podem notar que ninguém tem troco, já notaram? Aonde a gente vai, ninguém tem troco. Por quê? Porque eles estimam que estejam guardados nas casas dos brasileiros mais de R$1 bilhão em moedinhas de 5 centavos, 10 centavos. Aquela que a gente chega em casa e não quer andar no bolso, então a gente põe num pirezinho, ou deixa guardado, de forma que tem 1 bilhão parado em moeda no Brasil hoje, porque como é muito pequenininho, a gente não usa. E isso está criando um sério problema na economia, né? Às vezes a gente faz isso com possibilidades de ação também, né? Às vezes, o que vai ajudar eu, né, comprar uma rifa de uma creche, só R$10, não vai mudar o mundo. E eu não, mas às vezes isso pode fazer muita diferença. Isso que parece pouquinho para a gente, pode fazer muita diferença. Então, se a gente pegasse essas moedas e resolvesse distribuir com o mundo, nas tarefas do bem, a gente jogaria, né, no mundo aí, R$1 bilhão em moedas que estão lá na nossa casa, a benefício de alguma coisa que pode ser boa, que pode ajudar alguém. A questão 899 faz uma indagação bem curiosa. Kardec indaga dos espíritos se há diferença entre o avarento, aquele que é miserável, que não gasta de jeito nenhum, que já foi pobre algum dia, e aquele que nunca foi pobre. Então, assim, vamos imaginar alguém que já nasceu rico, nunca viveu privação nenhuma, nunca passou nenhuma necessidade e se torna avarento. Ele não ajuda ninguém, ele não distribui, ele não divide, ele não faz nada para o outro. E aquele que já foi muito pobre, que soube como é a pobreza, como é a privação, como é a necessidade, que já passou fome e se torna avarento. E aí os espíritos respondem que aquele que já viveu a necessidade, que já passou pelas privações, etc., é mais culpado. Por quê? Porque ele sofreu na pele a necessidade, a privação, a fome, a miséria, e ainda assim ele se torna incapaz de dividir um pouco do que ele tem com o outro. Então, esse é mais condenável. Porque aquele outro que não sabe o que é isso, não sabe o que o outro está passando. E não sabendo o que o outro está passando, ele tem menos empatia, né? O que é uma relação empática, que a gente diria uma relação de alteridade? É a relação em que nós nos colocamos no lugar do outro, do alter. Se eu consigo me colocar no lugar do outro, isso deve gerar em mim uma sensibilização.
que é aquilo que se chama também de compaixão. Pathos, do grego, quer dizer dor ou sofrimento, né? Daí que vem paixão. O que é a compaixão? Com é junto. Então, quando eu tenho compaixão, eu consigo ter a dor e o sofrimento junto com o outro. O que é ter compaixão do outro? É colocar-se no lugar do outro, saber e sentir o seu sofrimento e sofrer junto, estar do lado do outro. Se eu já passei e vejo o outro e não consigo, eu sou mais condenável do que aquele que nunca passou por uma situação assim. A questão 900 pergunta se há algum demérito, se há algum problema em trabalhar para juntar e deixar para os filhos. Né? Os espíritos respondem com uma frase bastante lacônica. Os espíritos respondem assim: quem faz isso tem um compromisso de má consciência. Por que é uma má consciência? Primeiro, porque a gente vive a ilusão de que vai resolver o problema dos filhos. Começa aí. Né? E a gente não consegue resolver os problemas dos filhos, nem com dinheiro, nem com nada. Porque os filhos são seres livres e que não guardam necessariamente uma relação de causa e consequência conosco, uma matemática. Né? A gente tem filhos e ter filhos é sempre um risco, sempre uma aposta. Nós podemos ser o melhor pai, a melhor mãe, fazer tudo para um filho e um filho ser absolutamente uma decepção. Ele não aproveitar absolutamente nada do que a gente ofereceu para ele. E aí a gente vai perguntar, tá, a gente errou em alguma coisa? Pode ser que não. Pode ser que a gente não tenha errado, que a gente tenha feito tudo absolutamente dentro do limite do que a gente conseguiu fazer de melhor. Só que a pessoa é livre. Ela pode usar tudo que a gente fez uma vida inteira a favor dela, para o seu crescimento, para a sua autonomia, para a sua iluminação, ou ela pode simplesmente usar tudo isso e jogar no lixo. Não dar a menor atenção. Né? Como o contrário também pode acontecer. De repente, um mau pai, uma mãe ruim, não deram atenção, não deram cuidados, não deram formação, e curiosamente aquele espírito sozinho, no exercício da sua liberdade, pela sua força de vontade, né, pelo seu desejo de crescer, pelos méritos que ele já traz, como espírito, às vezes de outras encarnações, ele sozinho vai, cresce, desabrocha para o mundo e se torna um grande ser humano, capaz de coisas fantásticas, independente do pai, independente da mãe. Como também há, naturalmente, as relações que parecem ser constituídas por uma lógica. Né? Então, bons pais que geram filhos muito interessantes, capazes, e maus pais que geram filhos e criam filhos também incapazes, que têm muita dificuldade de se colocar no mundo, de crescer, de evoluir. De qualquer maneira, há que se ter muito cuidado com isso. Existe um ditado muito interessante que diz, pai pobre, como é que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É interessante isso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Porque dificilmente alguém dá valor àquilo que não trabalhou para conquistar. É interessante como os nossos filhos, às vezes, eles agem como se dinheiro fosse igual grama. Né? Então, é comum a gente ficar muito bravo porque o filho não apaga a luz. Né? Não apaga, deixa tudo aceso. Né? É curioso como desperdiça coisas. Né? Desperdiça coisas. E por que em geral acontece? Porque, de verdade, eles cada vez mais demoram mais para trabalhar e ver o preço que custa as coisas. Como a gente tem que trabalhar para dar conta de pagar coisas, é curioso. Né, o celular, por exemplo, ele não é doação, a gente compra para os filhos. Ele não é distribuído pelo Estado. Né? A água, a luz,
os objetos de casa, o garfo, o copo, a comida, para aqueles jovens que não sabem ainda, a gente compra no supermercado, na feira, né? E a gente precisa trabalhar muito para comprar essas coisas, né? Então, quanto mais facilidades, mais difícil para que o outro aprenda o valor das coisas. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, não sei se todo mundo já viu, o filme Ray, que mostra a vida do Ray Charles. Já viram ou não? Tem uma cena muito curiosa, porque o Ray Charles, ele muito cedo, né, fica cego, e acho que não tem coisa que gera mais compaixão da gente do que uma criancinha cega. Vocês concordam ou não? Né? É um negócio que a gente olha, uma criança cega é um negócio, né, muito complicado. E tem uma cena muito curiosa, em que ele ainda é criança, ele deve ter seus 7, 8 anos, e ele vai entrar em casa, e ele tropeça. Ele já é cego, ele tropeça, cai, e ele chora e começa a gritar, mãe, mãe. E ela está do lado dele, mas ela não ajuda. Ela fica em pé, ela engole o choro, com aquela vontade de ir lá proteger, socorrer, mas ela vence essa vontade, ela fica num canto, quietinha para ele não ouvir que ela está ali, e ela espera para ver como ele vai se virar. E aí ele cansa de chorar, ele desiste de chamá-la, porque ela não veio ao encontro dele, e ele levanta e começa a prestar atenção no som das coisas. O Ray Charles foi um dos músicos americanos que teve o ouvido mais perfeito, ele tinha o ouvido absoluto. Porque quando a pessoa perde um dos sentidos, ela tende a super desenvolver um outro sentido. Então, é muito interessante quando a gente vê cegos músicos, eles têm um ouvido infinitamente mais apurado que o nosso, porque eles precisam explorar a audição de uma forma muito aguçada, porque eles não têm a visão. Então, eles são capazes de ouvir coisas que nós não conseguimos ouvir. E, a partir daquele momento, ele começa a prestar atenção. Então, a cena do filme mostra uma carruagem passando, uma carroça, né, passando na rua, ele se aproximando do fogo, aí ele põe a mão no fogo e tira rapidamente, porque ele sente que ele pode se queimar ali. Ele vai experimentando o mundo à sua volta, já que ele não pode contar com a mãe ali, naquele momento. O neuropsicólogo Peirce, criador da Gestalt terapia, ele tem um conceito de tornar-se adulto que eu acho muito curioso e muito interessante. Ele diz que tornar-se adulto é se perder da mãe num grande supermercado para sempre. Olha que interessante esse conceito. O que é se tornar adulto? É como se perder da mãe num grande supermercado para sempre. Ou seja, é tomar consciência de que a gente não vai ter mais com quem contar e a gente vai ter que se virar sozinho. Quando a gente consegue se virar sozinho, sem precisar de ninguém, né, morar sozinho, pagar as próprias contas, ir no médico sozinho, se virar, aí finalmente eu me tornei adulto. Eu me lembro quando eu estava no enterro do meu pai, alguém chegou no meu ombro e falou assim, agora você vai virar homem, hein? Porque o sujeito só vira homem depois que enterra o pai. Eu achei interessante aquilo. E é verdade. E é verdade, né? Quando você tem um problema e não tem mais o pai para ligar, para te socorrer, você tem que dar conta sozinho. Né? Isso é amadurecer. Então, essa coisa de deixar tudo para os filhos, pode ser que, ao invés de fazer bem, faça, eventualmente, muito mal. Porque a gente os impede de crescer, né? De tomar as rédeas de sua própria vida, assumir as responsabilidades e pagar o preço de ser, né, o que é. A dor ou a delícia de ser o que é. A questão 901 indaga o seguinte: o que é mais condenável?
uma pessoa que junta muito, um avarento, uma pessoa miserável, né? Que não dá nada para ninguém, não divide nada com ninguém, não ajuda ninguém, mas ela também vive na miséria, quer dizer, ela não compra coisas para ela, de tão miserável que ela é. Tem gente que é assim. Não dá para os outros, mas também não dá para si mesmo. Vive, quer dizer, para gastar qualquer coisinha, aquele sofrimento, porque a pessoa não gasta, ela é aprisionada na avareza. Ou aquele que é miserável só para os outros, mas que não mede esforços quando for para comprar alguma coisa que dê para si mesmo o prazer. Quer dizer, qual é mais condenável? O avarento absoluto, que não dá para os outros, mas também não dá para si, não se dá o direito de ter coisas, ou aquele que não dá para os outros, né, e não mede esforços para gastar consigo mesmo. E os espíritos respondem que o segundo é mais condenável. E eles dizem, olha que interessante, que o primeiro, ele já sofre as consequências de sua avareza. Ele já automaticamente se pune. Ele é avarento com os outros, mas ele também tem uma vida que é uma droga de vida, porque ele não gasta com ele mesmo. Né? Então, automaticamente, ele já está se impondo um sofrimento pela sua avareza. O outro, mais do que avarento, é o egoísta. Né? É aquele que dá tudo para si mesmo, mas é incapaz de dividir o que tem com o outro, com o próximo. Né? A questão 902 indaga se seria errado juntar dinheiro com o intuito de ajudar o próximo. Eu já vi muita gente falando assim, eu jogo na loteria, eu sempre falo para Deus que se eu ganhar, eu dou uns 20% para uma creche, para um orfanato. Eu queria ficar rico para poder ajudar os outros. E o Sérgio Santos, aquele que toca violão aqui de vez em quando com a Marlene, conta uma história muito interessante. Diz que tinha um amigo deles, acho que São Bernardo do Campo, uma coisa assim, que trabalhava numa instituição lá. E essa instituição estava passando por uma situação muito difícil, e acho que precisava aí de uns 250 mil reais. E ele era da diretoria dessa instituição. E ele disse que foi numa casa lotérica e disse que falou, olha, se eu ganhar na loteria, eu vou tirar a instituição desse buraco que ela está. E acho que era um prêmio lá de, né, se o sujeito ganhasse sozinho, ia ganhar 30 milhões. E acho que tem quando ganha muitos, né? Não sei, eu não entendo muito disso porque eu nunca joguei. Mas eram desses prêmios que, de repente, muita gente ganha e divide. Né? E aí, o número dele saiu junto com um monte de gente que tinha ganhado. E ele ganhou exatamente 250 mil. Olha que curioso. Quem vai ter coragem de pegar esse dinheiro depois de uma promessa dessa? É difícil, né? Mas olha que curioso. Ele conta que aconteceu isso com um amigo dele. Quer dizer, a instituição precisava de 250 mil, ele foi, jogou, podia ganhar milhões e ganhou exatamente 250 mil. E ele entregou para a instituição. Né? Porque promessa é dívida, pelo menos na época da vovó era assim. Né? Hoje em dia já é diferente, né? Mas na época da vovó era assim. Então, os espíritos desconfiam muito desse discurso. Olha que interessante a resposta que eles dão. Ó. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Eles perguntam. Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa pessoa? Essa é a resposta dos espíritos. Ou seja, eles não confiam muito nessa história de que a gente é bonzinho. Nessa resposta deixa claro que, em geral, a gente tem sempre lá um interessezinho, né? Que pode ser até não interesse financeiro. Por exemplo, vamos imaginar
alguém que quer ser diretor de uma instituição, etc., para aparecer mesmo. Aparecer nos jornais, né? Quer dizer, ele está dirigindo, mas ele também tem um interesse pessoal de prestígio, de todo mundo olhar para ele na rua e falar, nossa, aquele cara, olha como ele é bom, como ele faz coisas boas. Isso traz uma certa vaidade para a pessoa. Dificilmente alguém ajuda sem vaidade, sem ter um interesse pessoal, sem ter esse germenzinho terrível do nosso orgulho, da nossa arrogância. Então, dificilmente a gente é totalmente desinteressado mesmo. O que evidencia, então, a nossa ainda inferioridade espiritual. Com essa questão, Kardec encerra esse item da nossa relação com a caridade, com o dinheiro, com a avareza e etc. E que é uma relação difícil. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, esse mundo contemporâneo que aí está, ele se caracteriza por uma lógica técnica, que é a chamada lógica da produção, da instrumentalidade, em que o mundo faz a gente acreditar, pelas mídias, etc., que tudo pode ser comprado. Né? Então, eu tenho depressão, eu compro antidepressivo e compro terapias. Né? Eu sou gordo, então eu compro uma cirurgia bariátrica, eu compro remédios para emagrecer, etc. Né? Eu não tenho peito, eu compro peitos e implanto. Eu não tenho bunda, eu compro bunda e implanto. Eu não tenho olho verde, eu compro uma lente que torna meu olho verde. Né? Eu não tenho tempo de tomar sol, então eu compro bronzeamento artificial. Não tenho cabelo, eu compro uma peruca, eu compro um implante. Né? Então, a gente compra coisas. O mundo diz para a gente que não é que você é infeliz, você é pobre. Né? E a gente, aos poucos, vai se convencendo disso, porque o tempo todo vendem para a gente essa ideia. Né? Então, vocês podem notar que ninguém fala, a gente não vê propaganda na televisão de agência funerária, vê? Meu amigo, vive em paz e morra feliz. Encomende seu caixão na funerária São Luís. Já viram ou não? Funerária Santa Maria, sua morte é nossa alegria. Por quê? Porque a mídia não tem interesse em falar de coisas que são uma realidade da vida. A morte, os problemas, os desafios. Esses são como algo que a gente joga embaixo do tapete e finge que não existe. Vocês podem notar, redes sociais, Facebook, Instagram, todo mundo é lindo, feliz, maravilhoso, pleno, ninguém tem problema. É interessante, eu acho um barato quando eu vou em alguns lugares que o povo tira selfie. Vocês já viram ou não? Aí a pessoa fala, ô amiga, vamos tirar uma selfie? Tá tudo assim na mesa. Aí elas põem e fazem assim. Vocês já viram? Você olha as pessoas na mesa, tá tudo com cara de velório, assim. Aí vamos tirar uma selfie? Vamos. Aí elas fazem assim, aí faz assim. Por quê? Porque você precisa vender a ideia de que você é feliz. Principalmente porque saber que alguém vai estar com inveja de você é maravilhoso. Isso somos nós. Né? Essa banalidade toda, né, que está aí. E há coisas que não podem ser compradas. Como, por exemplo, a imortalidade. Em algum momento nós vamos morrer. E vai ficar tudo aí. Ou para filho. Quando fica muito para filho, é uma brigaiada. Né? Eu tenho visto, acompanhado uma série de situações em que deixam herdeiros e os irmãos começam a se matar, se odiar por causa dessas fortunas acumuladas para deixar para os filhos. Né? E se você não deixa para os filhos, deixa para uma instituição, você foi um pai, né, que não amava seus filhos. Então, assim, não tem saída. Alguém vai encontrar um jeito de dizer que você errou. Ninguém consegue acertar também tudo, né?
Mas, de verdade, nós terminamos aqui esses itens. Me parece que domingo que vem é o primeiro domingo do mês, né? Então, nós estaremos no segundo domingo do mês, trabalhando uma outra questão, que é a nossa forma de lidar com os defeitos dos outros. De que maneira a gente lida com as imperfeições, os defeitos e a limitação do próximo. Para encerrar esse nosso item hoje, a gente só lembraria de Jesus, né? Jesus, em uma série de situações, ele nos convida ao desligamento das coisas do mundo, né? Então, um sujeito que fala, Senhor, eu quero segui-lo, mas meu pai morreu, né? Eu posso enterrá-lo? E aí Jesus diz, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Numa outra passagem, alguém quer seguir e pergunta como faz para seguir. Jesus diz, é simples, entregue todos os seus bens para os pobres e me siga. Eu pergunto, quem de nós faria isso aqui hoje? Deixar casa, conta bancária, tudo, para seguir Jesus, né? Quem de nós faria? Dificilmente, né, a gente faria. Então, esse é o convite. Eu acho que a gente não consegue deixar tudo, mas pode ser que a gente consiga já deixar alguma coisinha. O que é deixar alguma coisinha? Aquela roupa que a gente não usa mais, aquela coberta que a gente não usa mais, aquele objeto que não tem necessidade e pode ir para um bazar, né? Aquele dinheiro em excesso que, se a gente tirar um pouquinho para ajudar uma promoção e etc., não nos vai fazer falta, não vai mudar a nossa vida. Se a gente conseguir se desprender um pouquinho de algumas coisas pequenas, isso já é um começo, né, dessa possibilidade de seguir Jesus e contribuir com a tarefa de iluminação do mundo. Que Ele nos abençoe e nos deixe sua paz.